O Nick Fury desceu pra Terra porque ele tem culpa no cartório. Será que o Nick Fury é responsável por criar os Super Screws? Será que o Fury pretendia clonar os Vingadores? Vamos entender tudo isso agora, vem comigo, vamos lá. Que antes do vídeo eu tenho um desafio, hein? Eu trouxe pra vocês 5 razões pra você só terminar esse vídeo e assinar o Nerd ao Cubo, o maior clube de assinatura geek do Brasil. Vamos lá? Número 1, a experiência de fazer unboxing surpresa, poder se presentear todo mês com produtos geeks exclusivos das suas franquias favoritas. Nossa, isso é bom demais, galera. Número 2, Nerd ao Cubo tem colecionáveis únicos que só consegue quem é assinante. Number 3, dá um level up no seu estilo com as camisetas incríveis que vem todos os meses. Só camiseta top. Número 4, produtos licenciados de dezenas de franquias. O teu personagem favorito tem na Nerd ao Cubo. E número 5, segura, o plano anual custa só R$ 99,99 e vem mais de R$ 160 em produtos. Gostou, né? Então não dá mole e entra pra essa comunidade incrível, já faço parte. Aproveita também o meu cupom EINERD, você ainda ganha R$ 30 de desconto no primeiro mês. EINERD Stranks, Peter aqui. Galera, esse episódio de Invasão Secreta revelou muita coisa sobre as ligações do Gravik com o Fury. Teve muita ação, Terceira Guerra Mundial tá quase chegando e um Super Screw mais poderoso que nos quadrinhos tá pra nascer. Olha isso. Na boa, esse episódio, porra, tá maneiro demais, galera. Vamos conferir essa análise completa com muito spoiler. Vamos lá, mas não esquece, capricha nesse like aí, mostra que você é você mesmo e não é um screw, né? Obrigado de coração, galera, você é casca grossa. Bom, o episódio já começa continuando a tensão do quarto episódio. Já tá vendo aquela tensão. Depois que o Fury escapa com o presidente do ataque do Gravik. Primeiro a gente tem o Fury desesperado, tentando convencer o presidente que não foram os russos que fizeram o ataque, mas sim os Skrulls. Só que o Gravik e o Rhodes Skrull dão um passo à frente do Nick Fury dessa vez e falam pro presidente que na verdade o ataque foi feito pelos russos e pelos Skrulls, ou seja, os dois são aliados. Esse comecinho do episódio basicamente serviu para criar outro cenário de tensão. O de que a guerra vai acontecer mesmo com o Gravik tendo falhado lá em matar o presidente. Ou seja, a guerra tá próxima a acontecer. Assim, não tem ninguém que consiga acabar com uma guerra mundial, se acontecer. No atual cenário tecnológico, armamentista do mundo, impossível, né? Só que o episódio deixa isso de plano de fundo e mostra mais a fundo a relação dos Skrulls com o Gravik e os segredos do Nick Fury. O Gravik, ele não agrada a todo mundo. Já deu pra perceber que ele é um líder, que o governo... que ele governa pelo medo. E todo mundo tem medo dele. Porque além de ser forte, além de ser perigoso, o Gravik não perdoa nem os aliados mais próximos. Pô, o Pagon, galera, ele foi morto simplesmente porque questionou o Gravik. Sim, opa, morreu. E na boa, galera, o Pagon era o braço direito do Gravik. Ele era praticamente o segundo líder. Então uma coisa ficou clara ali. Os Skrulls, na maioria, não concordam com o Gravik. Tanto que rolou um motim pra tentar acabar com ele. Mas o homem tá fibrado pra caramba. Ele desceu o cascudo em todo mundo. E ainda chamou quem quisesse pro mano a mano. Uma curiosidade aqui é que, apesar do Super Skrull nos quadrinhos ser muito perigoso, ser arma de destruição em massa do Império Skrull, ele também é mal visto por alguns Skrulls, só pra você ter noção. E lembra um pouco também a situação do Gravik, porque o Super Skrull nos quadrinhos falhou várias vezes, onde devia ter levado vitória pro Império Skrull. Isso fez os outros Skrulls acharem ele um fracasso. Por que adianta o cara ser super poderoso, ter o propósito de vencer guerra e nunca vencer, né? Entende? Então, na forma ilustrativa, ele nunca conseguiu o que ele queria. No caso do Gravik, os Skrulls também acham que ele falhou várias vezes, principalmente não ter dado um fim no Fury. Só que na série eles não têm muita opção. Ou obedece ou morre. Então eles têm que concordar. No geral, o episódio seguiu uma linha de preparação para a batalha final entre o Fury e o Gravik, que já deu pra ver no último trailer que saiu da série, que mostra o Gravik bombadão saindo na mão com o Fury. O episódio deixou claro para todos os aliados que estava certo, que seria a Priscilla, a Gaia e a Sonya Falsworth. Só que nesse episódio deixou uma gafe no roteiro. Eu não sei se vocês perceberam, mas o corpo do Talos ficou jogado no chão, né, depois do ataque do Gravik no episódio anterior. E nesse, a Gaia aparece dizendo que precisa enterrar o pai dela. Imagina o tempo que ela teve pra tirar o corpo do pai. Um alien, galera, um alienígena que pro mundo todo atacou o presidente dos Estados Unidos. Acontece que não foi isso que aconteceu. Na verdade, a Gaia estava presente naquele ataque. Pelo menos é o que parece se a gente assistiu o trailer lançado 3 meses atrás, onde mostra a Gaia ajoelhada com alguém no colo no meio da destruição do ataque. Bem na hora lá que os helicópteros do reforço chegam. É uma cena que precisa entrar no episódio. Realmente eu não sei porque não foi. Talvez eles tenham algum plano pra essa cena aí, ou quem sabe até resolveram tirar ela e colocar aquele flashback da Gaia falando que o Talos era um fracassado. Enfim, ficou estranho, como se estivesse faltando algo. Percebe isso? Mas fora isso, o episódio compensou. A Sonya Falsworth foi incrível nesse episódio. Pra falar a verdade, ela tá muito mais direta que o Fury, parte pra cima, sem dó, mas na voadora. A única diferença é que o Fury tá sempre um passo à frente.
Isso é bacana no Nick Fury, né? Eu falo pra vocês, personagens que não são meta-humanos tem que se garantir no preparo. Tanto que ela não sacou que o Rhodes era um Skrull e por isso ela caiu no último plano do Gravik. Outras duas personagens que mostraram que são casca-grossa pra caramba foi a Priscila e a Gaia. Finalmente, a série deu mais tempo pra Emily e Clark conversar, ter cenas de ação, tava faltando isso. A Charlene Woodward também mostrou que é casca grossa na cena de ação. Eu tava na dúvida, né? Mas, porra, mandou bem pra caramba. Mas o que mais marcou na cena das duas foi a pergunta da Gaia pra Priscila, mais uma vez tocando no tema do Fury amar a Priscila na forma Skrull dela. E isso é um problema que eu acredito que vai se resolver até o final da série. Tem, né? Tem que se resolver. Até porque o Fury deixou claro pra Sônia de onde vem a verdadeira força dele e parte disso vem do amor, da presença da Priscila na vida do Fury. Lógico, rapaz, quando você tem uma mulher poderosa do seu lado, bom, você fica mais poderoso ainda. E vice-versa. Agora vamos falar do que eu sei que vocês estão esperando. Da colheita, que é o nome do episódio. Pelo visto, esse seria o motivo pelo qual o Gravik não matou o Fury até agora. Uma amostra de DNA de todos os heróis da batalha contra o Thanos em Ultimato, incluindo a Capitã Marvel. Galera, se o Gravik conseguir pegar a colheita, ele vai se tornar um dos seres mais poderosos do universo. Na verdade, ele seria o maior atualmente, com exceção das entidades cósmicas do alto escalão. Então, atualmente, ele seria o maior. Mas, porra, ele colocaria a Capitã Marvel no bolso. E, galera, a Capitã Marvel peita o Thanos na porrada. Na verdade, pelo que deu a entender quando você viu o filme Ultimato, ela venceria ele na força bruta. A Capitã Marvel, se continuasse no mano a mano ali, porra, encaçaparia o Thanos. Thanos que encaçapou o Hulk, não é verdade? E não só ela. A colheita tem DNA do Thor, do Homem-Aranha, Pantera Negra, Hulk. Pô, são várias raças poderosas, deuses, super-humanos mais poderosos da Marvel. Um super Skrull com todos esses poderes seria um problema maior que o Loki foi. Tipo, muito maior que o Ultron. Maior até do que o Thanos. Muito maior. Bom, sem manobra, mas seria. E se o sangue do exército do Thanos e da Ordem Negra não virou pó depois do estalo do Homem de Ferro, a colheita deve ter DNA disso também. Olha isso, olha o poder, olha a capacidade, olha como vai escalando. Enfim, o Gravik pode se transformar numa ameaça universal e não tem ninguém pra deter um Super Skrull desse nível. Outra dúvida que fica é por que o Nick Fury queria o DNA dessa galera? Será que ele queria clonar os super-heróis? Bom, isso já aconteceu nos quadrinhos durante a Guerra Civil, quando clonaram o próprio Thor. Ficou um Thor meio doidão, né? O Tony Stark fez algo parecido, ele procurou por DNA nos próprios móveis da Mansão dos Vingadores e guardou folículos, né, de cabelo lá, células de pele, já pensando inclusive em algo desse tipo, em clonar. O Tony Stark nas HQs, da mesma forma que o Nick Fury da série, também estava passos à frente, ok? É bem parecido. E aí depois da ameaça do Thanos, é certeza que o Nick Fury pensou a longo prazo e viu que sempre iriam precisar de heróis. Ou ele pensava em clonar heróis poderosos, ou talvez criar os próprios super-heróis com modificação genética. Pensa comigo, galera, o Gravik só teve essa ideia porque ele liderava a equipe que coletou o DNA dos heróis, provavelmente por algum projeto parecido do Nick Fury. Talvez aquela máquina de criar sobre os Skrulls é um plano secreto do próprio Nick Fury. Enfim, agora a gente tem ameaça de guerra e ameaça de um vilão mais poderoso que o Thanos e a Capitã Marvel juntos, né? Esse vilão pode surgir no universo a qualquer momento. O Gravik, porra, ele é a encarnação da essência dos Skrulls. Tudo aquilo que a gente sente falta em Capitã Marvel, o Gravik trouxe com ele multiplicado. Na verdade, ele vai além e tá disposto a sacrificar a própria espécie para vencer essa guerra. O cara tá muito obcecado. Na boa, eu espero que Invasão Secreta fique por mais tempo no CM. Eu espero que vá além da série. Imagina que maneiro, um Super Skrull full power, com todos os poderes da colheita como vilão. Galera, seria um vilão diferentaço, nem nos quadrinhos tem. E seria vilão, porra, para saga. Para sagas. Olha isso. E se você tá se perguntando do Rhodes, calma. Amanhã eu trago um vídeo exclusivo pro Rhodes no canal. Tamo junto, hein, galera? Espero você amanhã com o sininho. Toca aqui agora, se inscreve no canal, ativa o sininho. O sininho é importante pra você não perder os vídeos que você vai escolher o que você vai assistir, ok? Não custa, é de graça, na verdade. Espero você no próximo vídeo. Obrigado, galera. Fui!